Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Tá começando mais um episódio do Igão Pod. É esse que vos fala, entrevistando pessoas da cidade com muita relevância. E hoje eu trago um convidado fantástico, meu amigo de longa data, Dr. Rui de Oliveira, que além de ser um médico fantástico e amigo da família, é um cara que tem histórias maravilhosas para contar pra gente. Então é uma lenda da medicina esportiva de São Bernardo, Dr. Rui. Doutor, obrigado pela presença nesse humilde podcast. E é isso. Eu queria que você se apresentasse rapidamente para o público. Muito difícil não conhecerem você, mas para quem não te conhece, depois a gente vai seguir com as nossas histórias aqui. É um prazer estar aqui com você. Você sabe que você é uma pessoa muito querida para todos nós, né? E eu trabalho aqui em São Bernardo, quer dizer, sou nascido em São Bernardo e de família daqui de São Bernardo. E me formei em medicina, fui fazer ortopedia lá no Hospital Matarazzo, depois saí, fui fazer medicina esportiva na USP e trabalho com futebol, trabalho com esporte, né? Basicamente, há 39 anos, né? Então, aqui em São Bernardo nós temos um trabalho bem eclético aí dentro do esporte, né? Com várias modalidades. Uhum. Então, a gente está aí há um bom tempo trabalhando com esporte. É isso aí, doutor. Para quem não sabe, a clínica modelo é a clínica do Dr. Rui e da professora Jussara, fisiologista fantástica, né? Sua esposa. Beijo para Jussara. E eu, aos 13 anos, então, lógico, amigo da família, aquela coisa toda, o Dr. Rui foi o primeiro cara a fazer um trabalho físico. Eu jogava basquete e cuidar de mim lá, ele e a Jussara, enfim, fizemos todos os exames necessários lá. Então já tem essa memória afetiva lá de trás também, que foi o primeiro lugar que eu cuidei, fiz uma preparação física bacana, voltada para o esporte. E seguindo na clínica modelo, doutor, queria que, né, esse trabalho todo que a gente vai chegar nos clubes de futebol, que todo mundo, né, as histórias são boas, a gente quer ouvir algumas. Sim. Mas começando então da clínica modelo, antes da gente chegar no futebol e na medicina esportiva. Esse trabalho de 39 anos, né, que é um trabalho fantástico que vocês fazem lá. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Eu sei que reabilita muita gente, musculação terapêutica, enfim. Certo. Fala um pouquinho do trabalho lá da clínica pra gente depois entrar no futebol. Foi assim, em 85, no primeiro Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte, nós fomos no Rio de Janeiro. Eu, Taira, que era médico do Santos, nós fomos para lá. E chegando lá, eu acabei conhecendo o Cooper, né? O Kenneth Cooper, que é o famoso que inventou o teste de Cooper, que se fazia muito antigamente. O protocolinho de 12 minutos. Isso. E também o Pollock. O Pollock, ele é um médico canadense que ele acabou... ele que acabou trazendo pra gente essa mistura de exercício na saúde e na doença. O primeiro livro que teve, inclusive, foi o dele, que era Exercício na Saúde e na Doença, Dr. Pollock. E eu acabei me envolvendo bastante, conversando bastante com ele e tal, e acabei tirando essa ideia e trazendo essa ideia para cá, porque ele percebeu o seguinte, que pacientes que tinham, vamos supor, lesão muscular, ou uma leve fratura, ou um problema mais ligado ao esporte, uma lesão do esporte, tratava no hospital junto com pessoas com pós-operatório, com feridas abertas, usando aquelas Lizarov, que são aquelas gaiolas que você usa para fazer uma correção de uma fratura. E essa pessoa se sentia mais doente ainda. Então era mais difícil para ela se reabilitar. Aí que ele fez? Ele pegou uma casa, colocou uma casa ao lado e ele falava o pessoal que estava se reabilitando para vir com roupa de ginástica, som de academia, e ele começou a trabalhar em cima disso, e principalmente a parte de equilíbrio muscular e as lesões musculares. Ele começou a trabalhar já na fase da cinesioterapia, que eles poderiam fazer exercício, e ele percebeu que esse pessoal reabilitava muito mais rápido. Então aí ele começou a trabalhar em cima disso, e eu trouxe essa ideia para cá e deu certo, e estamos trabalhando aí há 39 anos em cima disso. Que beleza, né, doutor? Isso aí é década de 80, hein? 85 foi. Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa. Aí lá na clínica, hoje você tem um core de pessoas assim, terceira idade, jovens esportistas, ou é genérico? Assim, você Não, atende... nós trabalhamos com patologia.
Sim. Com patologia. Várias vezes a mãe vem procurar, meu filho está aí com 14, 15 anos, pode fazer exercício? Pode fazer exercício, tal, não sei o quê, mas claro, nós fazemos todos os exames e vemos se essa pessoa tem realmente condição da prática esportiva, sem nenhuma patologia que previamente possa impedi-lo de fazer exercício. Aí a gente encaminha para algum lugar onde ele possa fazer isso, porque lá na clínica geralmente é pré-operatório, pós-operatório, problema de coluna, muita artrose. Então a gente inclusive tem uma idade, uma média de idade bem mais alta por causa dessas pessoas com artrose de joelho, artrose de quadril, hérnia de disco. É o que a gente mais foca. É mais em patologia que nós trabalhamos mesmo. E aí depois, se estiver bem, estiver habilitado, aí indica. Já indicou para mim, né? Indica pro Felipão. Isso. Fisiofit, abraço, Felipão, meu parceiro também. E aí indica e trata a patologia. Então hoje esse é o core de vocês lá. Isso. A gente trata a patologia, reabilita, e aí quando a pessoa está bem, a gente dá alta, fala, olha, agora você pode procurar uma academia, você continua fazendo exercícios, tem essas limitações, mas você vai ter que continuar fazendo exercício, que é o que a gente mais briga hoje, por causa, principalmente pós-pandemia, né? A perda de massa muscular foi assim absurda, e aí a gente tem que trabalhar em cima, as patologias acabaram aparecendo cada vez assim, com uma quantidade muito grande. E você tem que devolver aquela massa muscular, equilibrar a musculatura para que a pessoa tenha uma vida normal de novo, né? Porque hoje tem pessoas que falam, eu era assim antes da pandemia, eu sou assado pós-pandemia. E a continuidade, né? Lá com vocês tem, obviamente, profissionais gabaritados lá para dar sequência no treinamento. Eu acho que a grande dificuldade é manter essas pessoas ativas depois que saem de lá. Você não tem esse problema, doutor? Da pessoa não encontrar um lugar ou não achar um profissional adequado, ou você não escuta esse tipo de história? Não, é assim... Tem várias pessoas que a gente dá aquela alta com aquela prescrição e os exercícios que pode ou não pode ser feito. Ela vai e tal. Mas essas pessoas acabam, na grande maioria, 90% dessas pessoas, acabam querendo ficar lá. Esse é o grande problema. É o grande problema, porque o nosso espaço físico, horário, não é tão grande, né? Então, você acaba que ficando com essas pessoas lá e eles não querem sair, não saem. Porque a gente sente... Então, mas o problema de não querer sair é porque a gente sente uma falta no mercado também de pessoas realizando um serviço parecido, né? Então, falta do profissional também um pouco mais de comprometimento, de zelo, ou de estudar um pouco mais, ou de oferecer um serviço que possa dar continuidade para isso, né? A gente tem isso também lá na FIT. Às vezes as pessoas, eu quero, às vezes um problema financeiro, alguma coisa, quero pagar um pouquinho menos e tudo mais. E aí vai pro mercado e às vezes não encontra. Né? Não encontra, porque vai nessas FIT da vida aí, o cara vai lá, faz um cartãozinho e entrega. E aí vai o mesmo treino. Aí o cara tá ali, aí chega aquela menininha toda bonitinha, tá? Esse cara corre ali na menininha. O outro, e deixa, olha pro cara, o que eu faço? Olha no cartão. Ô, doutor, falando então agora dessa parte que tanto cativa a gente, né? Eu, principalmente, sou um amante do futebol. E quando você foi me apresentado, poxa, o doutor Rui, do São Caetano, do Santo André, do São Bernardo, de tantas histórias. Então a gente vai entrar um pouquinho nessa coisa do futebol, lógico, também. Certo. Uma coisa que linka a gente ao meu avô, né? Que a gente vai falar um pouquinho lá pra frente, professor José Rossi. Você tem uma história muito bacana várias histórias, mas uma muito importante que relaciona até com o seu futuro profissional de hoje. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho para a turma aí, os times que você passou, né? Um pouquinho das histórias, enfim, a gente vai bater um papo sobre futebol e por que você foi pro futebol, para medicina esportiva, então a gente já entra com esse... Tá. Era assim, normalmente, isso na faculdade, já no terceiro ano, quarto ano, eu já falava que ia fazer medicina esportiva. Meus amigos falavam que era louco. Você é louco, tá maluco. Eu falei, cara, é o que eu gosto, é o que é o futuro aí. Que futuro, que nada, tá, sei o quê. Bom, e eu ia muito no campo da Ponte Preta, e o médico era o Dr. Signorelli. Uhum. E eu sempre conversava com ele. E eu gostava de ver ele agindo ali no campo, atendendo o pessoal e tal. Eu ia no departamento médico, ele mostrava para mim como é que funcionava. Isso me cativava, né? Eu sempre fui por esse lado, ficava louco para que desse certo isso. Aí eu acabei vindo para cá e o César, que é irmão do Osmar de Oliveira, falou, não, vamos pro Juventus. O Osmar tá precisando de alguém lá no Juventus. Aí nesse meio tempo que eu ia pro Juventus, o Júnior, meu irmão, jogava no
São Bernardo, Esporte Clube São Bernardo. Que a gente chama de esporte. Então, assim, Sim, quem é de São esporte. Bernardo fala esporte. Sim. E eu acabei indo. Que é o cachorrão hoje. Isso, que é o cachorrão, que pra mim não tem nada de cachorrão. Pra mim é o Esporte Clube São Bernardo ou também. esporte. Negócio de cachorrão não pega, não. Felipinho, que me desculpe, meu Felipinho, mas não tem nada de cachorrão, não. Aí eu acabei indo pro São Bernardo, meu irmão jogava lá, o Júnior me levou pra lá e tal. Eles estavam precisando de um médico lá. E como eu já tinha um pouco de experiência de estar vivendo ali na ponte, vendo tal, não sei o que, eu acabei assumindo um departamento médico. Daqui tinha o doutor Adalberto, que era lá da clínica Oswaldo Aranha do Rude, e o doutor Hugo, que era também um ortopedista que tinha clínica aqui em São Bernardo, tinha em Mauá também, mas eles estavam querendo já sair, né? Uhum. E eu fui lá e assumi o departamento médico. Era eu, seu Wilson Formigoni, que era o massagista, e assim, era muito difícil porque na época, você imagina, em 85, o que a gente tinha para fazer, tinha lá um das curtas que tinha que colocar um ventilador atrás, porque senão esquentava demais, perdia. Parava de funcionar. E tinha gelo e tinha ali uma garrafa que ele soltava as lesões musculares. Você vê como é Uma que garrafinha, aquela farmacinha, né? Era uma mistura, Sim. a garrafa, um álcool com... Sim. A gente disputava que era a série. Hoje, a série A2, aquele tempo era intermediária, hoje sobra em 4, aquele tempo subia 1. Nossa, subia só o campeão. Só campeão. Então era pauleira. E era jogo no interior que você tomava pilha na cabeça. Os caras. Essa série A2 é a quarta de hoje, mais ou menos. Não, é a 2 mesmo. Não, é a segunda. A segundona A segunda. mesmo. Ah, jogava a segunda do Paulista. Sim. Inclusive, na época, o Felipe contratou tinha um time assim que era absurdo. Era um time muito bom. Que tinha o Tonho, ele trouxe o Tonho do São Paulo, ele trouxe o Jaiminho, ele trouxe o Zezinho, que era um cara do Santo André. O Júnior jogava também, que o Júnior estava vindo do Mojimirim como artilheiro do Campeonato Paulista da primeira. Uhum. E o Vargas era o lateral do Palmeiras, era um baita time, entendeu? Até que foi rara, nós fomos até a final contra o Taubaté. Só não ganharam a final, não subiram. Não subimos porque nós empatamos. Empatamos aqui, empatamos lá. E eles tinham um ponto mais que a gente. E é uma história também meia longa, que depois a gente conta maior. Rapaz, era difícil. Apanhava muito, era gusparada, apanhava, tapa na cabeça. Futebol brasileiro. Futebol brasileiro. Hoje tá bem diferente, né? Hoje bem... Você pega as arenas, não tem isso. É bem diferente o negócio hoje. Aí, de lá eu fui De lá nós fiquei em 92, 93 ali, quando caiu o São Bernardo. Daí a família Cacetari pediu para mim que desse uma força no Palestra. Aí o Palestra estava na 3. Aí fui trabalhar no Palestra. Trabalhei no Palestra mais ou menos uns 2, 3 anos. Depois eu fui pro São Caetano. Aí no São Caetano, já foi diferente, né? Sim, já jogou Libertadores. Aí eu fui pra Série C no São Caetano. Então, eu queria entender isso também. Aí teve não subestimando os times de São Bernardo, obviamente. Sim. Mas aí São Caetano já era um time mais competitivo na época. Na Série C. C do brasileiro, né? Do brasileiro. Fui na Série C do brasileiro. Subimos pra Série B. Uhum. Nós subimos nós e o Avaí pra Série B. Aí eu fiz a Série B como médico do São Caetano. Viajou no Brasil, aquela coisa toda. Tinha um baita time. Aí era Silvio Luiz no gol. Isso, Silvio Luiz, Dininho. Era um time bem completo, né? Um time que deu liga, né? Porque tem time também que você traz um monte de figurão, não dá liga. Não encaixa, né? Não encaixa. Aquele Ademar. Ademar também. Ele, o Ademar é gozado que nessa época, inclusive... Forte. Mas o Ademar, ele nem ia pros jogos. Você tá brincando? Ele era um cara que ele treinava, ele saía, ele sentava com a capanguinha dele embaixo do braço, assistia o resto do treino e ia embora pra casa. Sem reclamar, nunca reclamou, sempre treinou, nunca reclamou, sempre treinou. O Ademar era um exemplo. Só que o chute do Ademar, rapaz, quando ele batia, absurda, era absurdo, né? E aí um dia, num treino lá, o Luiz Carlos Maitien era o técnico, teve uma falta, ele bateu uma falta lá, bola no ângulo, uma velocidade que o Silvio Luiz era um baita do goleiro, ele falou, não dá pra chegar, absurdo isso aí. E aí ele começou a entrar no time, realmente começou a dar certo, foi. Ele deu certo até mais velho, né? A gente viu que ele já era um cara mais experiente, né? Sim, era bem mais experiente. E no São Caetano foi bom, foi uma bela experiência. Aí a gente tinha condições de trabalho. Tanto é que quando eu fui para lá, eu levei o Capelli, tá começando na fisiologia,
Capelli hoje tá na Portuguesa. Luciano Capelli, que tá na Portuguesa hoje, foi da seleção brasileira. Pai do Lorenzo, que joga basquete com o Luquinha lá no São Bernardo. O João Lourenço joga basquete, hein? Levei o Luciano Capelli lá, que era o fisiologista. O fisioterapeuta era o Fernando Coxinha, faleceu há pouco tempo. Grande fisioterapeuta, desculpa. Professor de universidade. Era um cara que conhecia muito. E aí nós montamos um time, daí levamos até uma nutricionista, quer dizer, começou isso, em 99 era difícil ter um clube... profissional, né? Sim, um clube que treinava, inclusive os treinamentos, o Capelli tinha, um dos poucos que começou com isso, em que o médio volante treinava junto com o lateral, o centroavante treinava junto com os backs, precisava de explosão, o outro de mais resistência. Os treinos específicos, né? Treinos específicos. Que não tinha na época, se falava. Especificidade, que é uma coisa que hoje em dia tem muito, e na época, 99... Não se falava muito nisso. E tem algumas passagens meio, assim, bem legais, né, no São Caetano. São Caetano ganhava todo mundo, né? Na época. A gente tava bombando. E nós fomos jogar contra o Bahia. E estamos jogando contra o Bahia lá e o juiz expulsou o banco inteiro. Num lance em que o Magrão deu um carrinho no Lima e o juiz veio e expulsou o Magrão, o banco levantou e expulsou o banco inteiro. Mas era tudo armado. A gente percebia porque o Bahia tinha classificado de qualquer jeito. O Bahia estava em 8º, estava em 9º, mas classificavam só 8. E aí a gente tava ganhando de 1-0, e o time nessa época tinha Leto, tinha Zinho, o time era muito bom. E ele expulsou o banco inteiro. Bom, aí foi 1-0, 1-1, daí 2-1, gol meio mandrake lá no segundo tempo. Aí nós empatamos 2-2. Aí aos 47, isso o jogo passando pela TV ao vivo, e aos 47 do segundo tempo, aquele tempo não tinha esse negócio de dar... acréscimo, era curtinho. Não, era curtinho. 1 minuto, 2 minutos. Se o juiz desse também, ele dava. 45 acabava e boa. Só que o resultado não era interessante para ele. Aí o Silvio Luiz saiu numa bola, puxou uma bola, só puxou, e o Wesley, que era o centroavante, pulou, pênalti. Aí eu lembro que eu fui atender o Silvio Luiz, o Silvio falou assim pro juizão: juiz, você já fez muita lambança, eu vou pegar esse pênalti em homenagem à sua mãe, pode mandar bater. O juiz: eu te expulso. Eu falei: Silvio, fica quieto, vai pro gol, pelo amor de Deus. Defende, pelo amor de Deus. Pega essa bola. E ele defendeu, e eu tava saindo lateralmente, e o Dininho falou pro Wesley, falou: ô, negão, não gosta de dinheiro, hein? Aí o Wesley deu um tapa no nariz do Dininho, o Dininho soltou a mão nele. Quando o Dininho soltou a mão nele, o bandeirinha viu. E foi perto do banco do Bahia. E eu tava naquela que o Luiz Carlos Martins falou: arruma alguma coisa pra acabar o jogo, pelo amor de Deus. Pra acabar esse jogo. Eu vi que o juiz olhou no relógio, pôs o apito na boca e ia acabar, o bandeirinha levantou a bandeira. Eu abaixei a bandeira do bandeirinho e falei: chega de lambança. Chega, não vai fazer mais nada. Você abaixou a bandeira? Abaixei a bandeira dele. Você mudou o destino do campeonato. Abaixei a mão dele aqui, daí tomei uma pranchetada na cabeça. E virei com o spray na mão, pegou no bolachão do João Santana, rapaz. Pegou no João Santana, olha... Apanhei ao vivo. No João Santana, o apanhei papai do banco inteiro do Bahia. Apanhou de todo mundo. Mas o São Caetano classificou. Classificou, você estava em primeiro, né? Foi o Bahia que não classificou. Eu achei que vocês estavam disputando o 8º e o 9º. Não, a gente estava em primeiro e o Bahia em 8º, nono. Foi esse campeonato que fez a final com o Vasco? Não, essa final no Vasco foi em 2000. Foi no outro ano. Em 99, daí nós fomos para a final. E a final foi contra o Santa Cruz. Foi um negócio absurdo, né? Porque lá em Recife, nós empatamos com o Santa Cruz. E aqui tava, tava assim, fácil, jogo tranquilo pra gente. Aqui tomamos um gol, os caras fecharam lá atrás e não subimos. E ficaram. Não subimos, foi um absurdo. Perdemos um jogo no campeonato inteiro. Uma pena. Então, assim, falando desses títulos, desses vários jogos, será que seria uma heresia falar isso, ou talvez não? O maior título seu como médico esportivo foi a Copa do Brasil com o Santo André? Foi a Copa do Brasil 2004. Contra o Flamengo? Contra o Flamengo, 2-0 no Maracanã. Isso é uma história boa pra caramba. Sim. E conta só resumidamente assim, essa história aí que eu acho fantástico. Nós chegamos, estava no hotel. Tinha aquele zagueirão, volante Fernando, que jogava com 40 e poucos anos, isso. Um monstro. Eu lembro muito. Não, o Fernando não estava lá ainda. Ele não era desse time? Não. O Fernando estava
O Fernando estava na Série A do Brasileiro. Ah, tá. Não, porque eu lembro dele, acho que um pouco depois. Isso. Mas é que eu lembro que você me deu uma camisa do Santo André que eu tenho guardado até hoje com um escudo lá, de campeão da Copa do Brasil. Eu acho fantástico essa história, né? Santo André é um time pequeno, ganhar do Flamengo, Maracanã, Copa do Brasil não é moleza. Porque tirou Atlético Mineiro, tirou... Isso jogando lá em Minas, quer dizer... classificaram o Atlético. E o Palmeiras. O Palmeiras foi absurdo, porque nós empatamos 3-3 aqui no Bruno. E na saída, inclusive, o Marcão e o Magrão, eu apostei com eles um jantar no Fogo de Chão. Se a gente, Marcão goleiro? Quem classificasse. Né? E o único resultado pra gente era vitória ou empate de 4-4. Entendeu? Gol fora, né? E aí nós fomos jogar lá e aconteceu que acho que tava 3-1 pro Palmeiras, e a torcida já gritando festa no chiqueiro, bababá, e 3-2, aí 4-2, aí virou festa no chiqueiro mesmo. E o Chamusca, que era o nosso técnico, ele tinha uma jogada muito interessante, que ele colocava os zagueiros mais altos na frente do Marcos. Ele falou: o Marcos não sai do gol. Aí corria 2 jogadores, os 2 mais altos pro primeiro pau e 2 pro segundo pau. E o Sandro Gaúcho ficava ali na marca do pênalti. O que acontecia? Os 2 corriam o primeiro pau, o segundo pau corria o outro mais alto, os zagueiros corriam e ficava um buraco no meio. O Sandro Gaúcho veio lá 4-3. Aí o chiqueiro já começou mais baixo. Mas mesmo assim ainda tinha que fazer 2. Não, mais um. Só mais... o 4-4. O 4-4. 3-3, né? Aí o Chamusca pega, os caras marcaram a jogada, e o Dedimar colocava a bola onde ele queria. O Dedimar era um cara que jogou no Palmeiras, um cara bem experiente. Aí ele colocou o Tasso. O Tasso, 1,62 m. Falou: Tasso vai fazer gol de cabeça. Eu falei: meu, esse cara tá viajando. Mas tudo bem, tô quieto no banco e tal. Aí foi fez a mesma jogada, o Dedimar gritou pro Dedimar, falou: Sandro Gaúcho, você não vai, deixa o Tasso ir. O Tasso foi, a bola bateu nele, bateu no Marcos e acabou entrando 4-4, e nós classificamos, tiramos o Palmeiras dentro do Pacantage. 4-4. Um negócio que... Uma coisa pra ficar pra história mesmo. Sim, pra ficar na história. Daí nós pegamos o novo... o time do Sul, de Campo Bom. Pegamos, também ganhamos deles e fomos para a final contra o Flamengo. Aí aqui foi 2-2 e 2-0 no Maracanã. E no Maracanã, nenhuma história... Tem história, né? Pegamos o Maracanã, o cara não queria abrir a porta de jeito nenhum, o portãozinho pra gente entrar no campo. Não queria dar acesso. Os jogadores sentiram, não queria dar acesso, fechado, tal, não sei o quê. Daí eu sei que alguém apareceu lá com uma azulzinha lá de R$100 dando na mão dele, ele abriu o cadeado. E quando nós entramos, estava a Ivete Sangalo cantando e abraçada com... O troféu da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Essa aí nós levamos os jogadores para ver. Daí os caras desceram, rapaz, assim... Aquela energia toda. Só o esporte pode trazer os caras, né? E aí começou o jogo e também foi gozado, porque o esquema de jogo o Flamengo achava que tudo ia para cima deles, né? E não, o Chamusca não estava no campo, quem estava era o Sérgio Soares, que o Chamusca estava suspenso. E ele falava com o Sérgio, então ele mandava: segura não. Os caras seguravam, abaixavam a linha, ficava lá atrás. Aí daqui a pouco ele vai pra cima, ia pra cima. E o Júlio César, o do Flamengo, ele virou pro Abel, que era o Abelão, que era o técnico, falou: o que eu faço? Quebra ou sai jogando? Eu não tô entendendo. Porque variava muito o jogo. E variava muito. Aí no segundo tempo ele sacou um zagueiro, o jogo começou a jogar com 3 zagueiros, o time precisava ganhar. De repente ele sacou um zagueiro, colocou mais um centroavante e já saiu o gol do Sandro Gaúcho, daqui a pouco saiu o gol do Elvis. E aí, meu amigo, foi o tempo, assim, o relógio meu não andava de jeito nenhum. Parece que ficou 3 dias para acabar o jogo. E fomos campeões lá na... É muita história, né? Aí ficou pra história. Legal. Sim, ficou pra história. Doutor, é muito, muito bacana, né, essas histórias do esporte, do futebol. E aí agora queria voltar um pouquinho no passado e lembrar um pouquinho do saudoso professor José Rossi. Sim. Né, então você tem essa história toda na medicina. Eu queria que você contasse pra galera aí que tá assistindo a gente, qual que é essa história do professor José Rossi como formador. E entre todas as histórias que vocês têm, eu elenquei essa pra gente contar, que é da tua prova pra medicina. Sim, na universidade. Você ia ter um jogo, enfim, conta pra gente. Não, foi assim, eu jogava também, tava no Laria nessa época, e ele era técnico do Laria nessa época, inclusive.
E teu avô foi técnico do meu pai no esporte também. Também, eu sei dessa. Entendeu? Foi técnico do meu pai. E aí nós fomos... Estávamos jogando no Laria e tal. E ele me convocou para a seleção brasileira para ir para os Jogos Abertos. Seleção São Bernardense. São Bernardense. E o meu pai, claro, os dois eram amigos, foi lá e falou assim, ó, domingo ele tem... Esse final de semana tem vestibular em Campinas. Fui lá, treinar normal, ficava eu, Zecão, na zaga e tal. Acabou o treino, tomei meu Zagueirão banho. Titular, peguei minha mochilinha e tal, não sei o que, deu certo com a mochila para conversar no escritório lá com o professor Zé Rossi. Aí fui lá, sentei e falei, pois não, professor? Ele falou, não, sabe o que é? Eu tô precisando dar uma modificada. Infelizmente, eu tive que chamar um outro zagueiro, porque como você não joga mais muito pelo lado esquerdo, você joga só pelo lado direito, eu preciso de um cara mais eclético que joga os dois lados. Então, infelizmente, você tá... Fora. Fora, está cortado. Não entendi nada, né? Saí de lá e ninguém discutia. A gente ia discutir com ele, né? O professor Zé Rossi pra gente era aquele cara que a gente tinha assim como espelho, né? Então saí, fui embora. E fui pensando o que tinha acontecido. Cheguei em casa chutando tudo e tal. Meu pai quieto, sem falar nada, mas os dois já estavam armados. Aí eu cheguei em casa e tal. Isso foi uma semana antes. Aí meu pai falou: vê semana que vem então você vai pro vestibular. Não, eu vou. E eu tinha estudado bastante, porque Campinas, na época, o biologia valia peso 4. Então eu rachei em biologia. E aí eu fui para Campinas. Fiz o meu vestibular e tal, e como eu fui bem em biologia, era peso 4, eu voltei meio contente. Falei, acho que vai dar, né? Já era o segundo ano e meio que eu tava prestando, já tava bem... Aí já tinha tentado algumas vezes? Já tinha tentado, tava quase desistindo. Aí eu cheguei, vim pra cá e tal, e nós fomos pra... Meu pai tinha uma casa na Praia Grande, nós fomos lá pra Praia Grande, tava na praia... E aí eles chegaram e já chegaram estourando ovo na minha cabeça, cortando cabelo, e eu não entendi nada, né? Então isso foi um negócio. Daí meu pai falou pra mim, não, o seu Rossi te cortou para você fazer o vestibular, porque ele sabia que se você fosse viajar para os Jogos Abertos, você não ia fazer o vestibular. E isso me marcou muito. Daí o teu avô foi no consultório um dia e tal, e a gente tinha uma boa amizade, e ele, ele tinha o livro nos pés, a bola nos pés, o livro nas mãos, né? O livro que ele escrevia. E aí ele falou, vou contar isso daí. Foi para contar, professor, porque isso daí, eu agradeço ao senhor por o senhor ter feito isso daí, porque se eu não tivesse feito, eu ia para os Jogos Abertos. Provavelmente, quem sabe, não estaríamos aqui hoje. Sim. Um médico tão bem sucedido. Ele que deu aquele empurrão, né, E aí depois falar com meu pai falou assim, não, tá tudo armado. Deve ser o professor José Rossi. Sim. Ô, doutor, então, falando ainda de São Bernardo e de tudo que a gente tem visto e vivido, você como um médico tão conceituado aqui na cidade, eu quero saber um pouquinho quais são as suas opiniões, o que você vê da cidade. A gente sabe, né, que muitos de nós não nos utilizamos e não precisamos da saúde pública, né? A maioria de nós aqui, mas você como médico inserido nesse contexto da saúde, como você vê a saúde, como está o contexto da saúde de São Bernardo hoje, da nossa cidade, né? Porque a gente discute tantos outros assuntos, e o panorama, assim... Porque a gente fala muito de, tá um mundo tudo cor-de-rosa, tá tudo tão bacana, mas a gente sabe que não é bem assim. Sim. E muitos dos nossos funcionários, muita gente que está inserida no nosso contexto de convívio mesmo do dia a dia, se utiliza do sistema municipal de saúde, e a gente sabe que as coisas não andam tão bem. Queria saber de você qual que é o panorama da sua visão como médico. Tá, eu vou te dar, assim, a maior percepção que eu tenho é o seguinte: a gente tem um trabalho que tem muita gente que vai no consultório, que não pode pagar, e a gente abre para atender o pessoal lá no consultório sem cobrar nada e tal, e a gente atende esse pessoal. Qual a maior dificuldade? Na hora que você vai pedir algum exame, entendeu? Então a pessoa vai procurar... e acaba não fazendo, entendeu? Demora 6, 7 meses, 8 meses para se fazer um exame. Então você tem, às vezes, um paciente que tem ali um problema grave, você precisa desse exame para poder ajudá-lo, e a gente acaba partindo para vaquinha para poder fazer exame, porque não consegue mesmo, não tem jeito. A demanda reprimida de exames aqui na cidade é muito grande. Absurda. É absurdo. Então, não adianta você pintar a coisa... bonita, né? Você tem que ser um pouco mais realista, e eles trazerem pra gente o quanto que é a demanda reprimida de uma mamografia, que é assim,
um exame que você vai detectar um câncer numa fase bem rápida aí no comecinho de um câncer. Então, não, isso aí hoje tá demorando aí 3, 4, 5 meses para você fazer. Então, se você ter essa ferramenta na mão, você deveria fazer a coisa correr. E você fala em 3, 4 meses uma mamografia, pode ser o espaço de tempo desse câncer evoluir? Sim, claro. Se tiver, você às vezes acaba perdendo um paciente por um tempo que você acabou não fazendo. E quando você falou em exames em demanda reprimida, eu sinto também lá na FIT alguns relatos que me contam de especialistas também. A gente não encontra especialista na cidade, Sim. né? Então... Sim. Eu acho que se vão te procurar lá também como ortopedia, porque também não deve ter um ortopedista lá para resolver. Tá demorando na clínica muito, geral. Né? Tá demorando muito. Para você passar para um especialista na ortopedia, tem pacientes que levam 1 ano. Marca a consulta daqui 1 ano. E aí... Aí é difícil, né? E, então a gente acha que a política de saúde deveria, no meu ver, deveria ser dividida por idades, por faixa etária, porque você tem risco maior. Um paciente, vamos supor, que tem artrose. Esse paciente que tem artrose, ele vai ficar em casa, ele não vai fazer nenhuma atividade física, a pressão dele vai subir, o diabetes dele vai subir, ele vai procurar mais os pronto-socorros, vai procurar muito mais posto de saúde. Quer dizer, a coisa acaba complicando, enquanto que se você fizesse um trabalho, nós temos um trabalho no interior que é feito para o pessoal de artrose, em que esse paciente é avaliado, vamos supor, se faz um ácido hialurônico intraarticular, que vai melhorar bastante, depois tem o sistema leve-trás que vai trazer ele para ele fazer o exercício ali que ele precisa, específico para esse problema de artrose, vamos supor, de joelho ou de quadril. E ele vai fazer isso, ele vai melhorar o quê? Ele vai melhorar o diabetes dele, vai melhorar a pressão dele, ele vai ter maior mobilidade, quer dizer, tudo melhora. Então você vai ter menos gasto, tá? Enquanto que o pessoal não, empurra com a barriga e dane-se, né? E aí vai criando uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Aumenta o problema, tanto articular quanto muscular. Sim, claro. E aí essa atrofia pessoa que tinha um problema mais simples lá atrás, 1 ano depois, esse problema tem 4, 5 especialistas para resolverem um problema, né? Uma prótese hoje de um paciente que, vamos supor, paciente com 80 anos, uma prótese demora de 4 a 5 anos para colocar, o paciente falece antes. Já faleceu antes. Entendeu? Então é difícil isso daí. E esse trabalho no interior, doutor, é um trabalho municipal? É um trabalho público? Municipal. É municipal também? Público, E aí, vocês levaram... prefeitura... conta só um pouquinho, rapidamente. Sim. Vocês levaram uma UPA, criaram foi assim, uma verba, como é que foi isso aí? Foi assim, na época, eu ficava indignado, porque eu tô lá, minha sogra mora lá, eu tenho um sítio lá também. E eu ficava indignado porque ela só tinha médico das 7 às 7 da noite. Se você infartasse à noite, meu filho, rezava, porque a única coisa, para a cidade mais próxima era 60 quilômetros de lá. E aí entrava numa ambulância que não era UTI, tá? E você era levado, não tinha médico à noite. E aí um dia conversando eu tenho muita amizade com o Luiz Fernando me apresentou o irmão dele, que era o Paulo Teixeira. O Paulo Teixeira me levou para Brasília e acabei conversando com o ministro Padilha, na época. E ele mesmo falou, mas em São Paulo, uma cidade que só tem das 7 às 7, foi das 7 às 7 da noite só, não tem mais. Aí ele pegou e falou, vamos ver o que dá pra gente fazer. Então a primeira ideia é como a Castelo Branco, do lado esquerdo da Castelo Branco, do lado direito da Castelo Branco, são cidades ricas que têm muita atenção à saúde. O lado direito é muito pobre. Isso é fato. E aí nós tínhamos a ideia, porque ali naquela região tudo vai para Botucatu, na Unesp, que é Rubião Júnior, que tem o hospital da Unesp lá. E então não tem mais condição, porque não tá lotado, não tem mais vaga, demora bastante e tal. A nossa ideia era fazer um hospital regional, federal regional na região. E nós unimos aí na época, juntamos mais de 60 prefeitos dali da região, e todos assinaram bonitinho. Só que na hora que você vai pedir o hospital, algum deles já queria puxar o hospital para cada um para sua cidade. Para sua cidade. E aí não deu certo. A política que complica. Não deu certo. Aí nós juntamos 5 cidades e conseguimos uma UPA lá em Manduri para atender essas 5 cidades. E que depois virou policlínica. Porque o Michel Temer doou o prédio para a prefeitura, não chamava mais UPA, e você tinha uma policlínica. Essa policlínica hoje lá,
Tem atendimento 24 horas, tem todas as especialidades, tem a parte de tem endoscopia, tem colonoscopia, tem ultrassom, tem raio-x, coisa que não tinha lá na cidade. Então isso, graças... Isso foi um trabalho do Dr. Rui e de mais alguns... Sim, eu acho que foi assim, claro, foi um trabalho em grupo, né? Conjunto, e lógico. isso quem me deu essa ideia na época foi o Luiz Fernando, deputado estadual, e me apresentou o irmão dele, que o Paulo é uma pessoa muito, muito, muito solícita, uma pessoa muito legal, uma pessoa que te ajuda muito. Ele me levou para conversar com o ministro, ele marcou audiência com o ministro, e nós acabamos tendo esse resultado. Trabalhamos bastante. Política bem feita, né? Sim. Deu nisso. E eu viajava para Brasília, fazia questão de viajar com o meu dinheiro, pagando a minha passagem, ia para lá, conversava com ele, para a gente não ter ninguém fala nada, né? Porque eu não fui nem na inauguração dessa policlínica, pra você ter ideia. Mas trabalha lá. Eu trabalho lá. Não, trabalho em Manduri, mas não na policlínica. Não na policlínica. Trabalho em Manduri. Eu pensei que a clínica não é na policlínica, onde você... Não, a policlínica é totalmente pública. E aí você fez esse trabalho, levou a policlínica para lá e clínica em outro lugar. Eu tenho lá um homework lá de uma menina lá que eu acabo pegando uma sala, atendendo lá. E a gente atende o pessoal. Fizemos um trabalho também pela Pastoral da Saúde lá, que era totalmente gratuito, até antes da pandemia. Devemos voltar com isso aí agora. E por isso que a gente vê o quanto que você demora, né? Mesmo lá, você pedia um exame que dependeria do estado, ou dependeria do município, você ia demorar muito tempo para fazer, né? É isso aí. Então, é um cidadão são-bernardense fazendo trabalho e cuidando de saúde das pessoas por iniciativa própria, né? Então a gente vê também que às vezes a gente ter uma iniciativa vale muito mais do que ficar só falando, demandando, sim. Né? Em vez de ficar criticando, vai fazer alguma coisa. E faz, né? Vai fazer alguma coisa e sem... Ele fez e faz, né, doutor? E a gente... Eu acho que você tem que fazer e tem um negócio que a gente fala, né? Que a mão direita faz, a mão esquerda não pode ver. Então, a coisa que nós fizemos, estou contando para você aqui, mas geralmente a gente não... Não, mas eu quero trazer isso, principalmente, doutor, para saber também, para as pessoas saberem que em alguns momentos, quando eu vou sair da minha zona de conforto e falar de saúde pública, eu também estou embasado, estou próximo de pessoas que têm exemplo, que são exemplo, que fazem na prática as coisas, para não ficar naquela coisa só do, poxa, ele está falando com qual base? Sim. É baseado em pessoas que fazem, que estão próximas e eu sei que fazem, e eu sei qual é o caminho também. E se não souber, eu vou lá beber da fonte, vou lá humildemente bater na porta e perguntar como é que foi feito para a gente tentar fazer melhor. Claro. É por isso, né? Claro. Porque eu, por exemplo, vou falar de saúde, eu vou falar com um médico que tem uma história maravilhosa como a sua, não vou falar de orelhada como a gente fala, né? Eu vou me cercar de pessoas que sabem o caminho das pedras, pra gente, né? Como a gente diz. Doutor, obrigado pela resposta, mas pra gente, né, já ir chegando pro final aí de tantas histórias boas e maravilhosas, eu queria que você me falasse, se não lembrar de bate-pronto, que desse uma respirada e pensasse, mas eu queria saber um pinga-fogo aí, um ídolo, um livro, uma frase... e o que é musculação para você, porque aí a gente volta nesse começo da reabilitação muscular e do movimento como reabilitação. Então, um ídolo. Meu pai. Seu pai? Em poucas palavras, não quer falar mais nada? Senão vem a emoção, né? Um livro. Esse é o livro do Dr. Pollock, né? Exercício na Saúde e na Doença. Livro do Dr. Pollock. É o cara das 7 dobras e tudo mais, dos protocolos, né? Sim. É o cara, pessoal da educação física, é o Pollock mesmo, que a gente vê lá nas nossas anamneses. É o canadense. Dr. Pollock, um livro, uma frase. Essa que eu acabei de falar. O que a mão direita faz, a esquerda não pode ver. Muito bom. E o que é musculação para você? Musculação, eu acho que eu resumo musculação em duas partes, né? A musculação, você tem a preventiva e você tem a corretiva. Sim. Né? A preventiva, acho que é que todo mundo deveria fazer. Hoje em dia, a molecada fica muito em celular, muito em tablet, computador, escola o tempo inteiro sentado. A carga horária é muito maior do que era, tipo, na minha época.
E a gente corria na rua, brincava de taco, corria, pega-pega, jogava futebol em tudo quanto é campinho, era o tempo inteiro se exercitando. Movimento. Então, e a molecada hoje não faz. Essa geração tá hipoativa, né? Sim. Hipoativa. E você, assim, vê essa molecada, porque as mães falam, não, meu filho tem 11, 12 anos, não pode fazer. Pode fazer sim, você pode fazer e deve fazer, porque existem protocolos para isso, e para idade, para... isso é uma coisa que dá para se fazer tranquilamente, e você acaba fazendo com que a criança faça um pouco de atividade aeróbica, um bom fortalecimento e uma boa flexibilidade. Essa criança vai viver bem, porque se ele não faz nada na vida, fica parado dentro de casa, a mãe reclama que está no celular. Então, a musculação para você... Essa é a parte preventiva. E a parte curativa, né? A parte corretiva da coisa é aquela que você estabelece protocolos para cada patologia e trabalha em cima de cada patologia. Nós não podemos esquecer que nós tivemos uma pandemia que recente, ainda nós temos o coronavírus rodando por aí, a pandemia não acabou, mas essas pessoas ficaram com muito medo de sair de casa. E hoje elas continuam com esse medo de sair de casa. Tá? Então eu acho que você tem que incentivar essas pessoas a fazer exercício. Vai para uma academia, vai para um local, querendo na tua academia que você tem lá uns protocolos formados, tal. Horário marcado, tudo. Você tem que ir fazer. Você vai lá na minha clínica, você tem uma avaliação que a gente faz, tem lá qual a tua patologia, o protocolo para aquela patologia, e todo mundo melhora. Raramente você tem alguma pessoa que sai de lá e fala, não melhorei. Tá? Inclusive pessoas depressivas, você vê, é o mais importante que na pandemia também essa depressão aumentou bastante, e essas pessoas depressivas acabam fazendo com que você já perdeu muita massa muscular, e a depressão acaba trazendo mais ainda, porque por inatividade, e você acaba trazendo bastante, trabalhando essas pessoas, a liberação de endorfina, serotonina, bem-estar, essa pessoa acaba melhorando bastante. Entendeu? Então, a musculação, a gente podia dizer então que ela é a base para todo o resto. Sim. É a base para todo o resto de atividade física. Sim. A pessoa quer correr. Eu tô com um rascunho de um livro já há quase 5, 6 anos que eu quero editar esse livro aí, que é emagrecer para correr, não correr para emagrecer. Então a gente tem como base isso daí. A pessoa começa a fazer um trabalho específico, começa a fazer um trabalho de ganho de massa muscular, vai ter menos lesões depois. Aí a pessoa começa a fazer um trabalho aeróbico, aí ela começa a ganhar um pouco mais de condição de correr, se é que tem condição de correr. Aí essa pessoa começa a correr, você vai orientando, tem toda uma orientação e vai. Você vai ver, essa pessoa chega realmente naquilo que quer. Mas as pessoas acham que não. Não, eu vou começar a correr porque eu quero perder peso. Aí estoura joelho, estoura coluna, estoura quadril e vem enchendo o consultório. Esse tema é muito bom, esse nome é muito bom, esse título, né? Emagrecer para correr. E não correr para emagrecer. Muito bom. Isso daí é legal. Gente, eu não tenho nem palavras para agradecer. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Esse aqui é o Dr. Rui de Oliveira, da Clínica Modelo, médico do esporte, um ícone da medicina em São Bernardo do Campo, e meu ídolo e meu amigo. Então, tenho a honra de falar isso aí. Eu quero agradecer porque... Obrigado, viu, doutor? Obrigado mesmo. A nossa amizade é muito sincera, eu te admiro muito, porque... Obrigado, doutor. Por toda a tua carreira eu acompanhei desde atleta, e vejo que você vem num crescente bem grande aí, e sei da tua idoneidade, sei dos teus propósitos, sei que você quer fazer muita coisa e quer fazer coisa boa, e aquela velha história, você quer fazer sem nada, você quer fazer porque você quer fazer, você quer ajeitar a coisa. E pra gente ajeitar a coisa, a gente tem que começar por baixo, porque lá em cima, a gente fala, lá em cima pode ser que já tá todo mundo viciado, aqui embaixo não. É isso aí. Tá bom? Obrigado, doutor, obrigado mais uma vez, gente. Eu que agradeço. Fiquem comigo nos próximos episódios. Esse foi mais um O Igão Pode. Até o próximo, gente. Valeu! Ô, doutor.